Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas se nada disso funcionar, na hora de escovar os dentes de seu filho, vá para a força bruta. Não negligencie de forma alguma a escovação de dentes dos seus filhos. Se não for por bem, precisa ser a força. Essa foi, inclusive, uma frase que foi dita por uma psicóloga para uma amiga que faz todo sentido para mim. Se não é por bem, é a força. Mas não negligencie. Tudo pode funcionar. Algumas coisas são muito bonitas, podem funcionar para alguns. Escova elétrica, aqueles brinquedinhos que tem a boquinha e que você bota a criança para escovar os dentes, pasta de dente com sabores diferentes, enfim, várias dicas que podem realmente funcionar, mas normalmente funcionam a médio e longo prazo. E você precisa escovar bem os dentes do seu filho hoje. Precisava ter escovado ontem. Então, não negligencie. Se não for por bem, tem que ser a força, peça ajuda, mas escove. Uma boa escovação, pelo menos uma vez por dia, é fundamental. Eu estou falando isso porque eu tenho visto em vários grupos sobre autismo, as pessoas perguntando, pedindo dicas, que não conseguem escovar os dentes do filho. Eu vou compartilhar duas situações com vocês que eu vivenciei, uma com o filho de uma amiga e outra com meu filho. O filho de uma amiga, ele era uma criança muito sensível e realmente há muita dificuldade para escovar os dentes, muita sensibilidade na boca, ele tem muito sensível, né? E de repente, começou com muito desregulado, começou a ficar muito desregulado. Ele se mordia, batia com a cabeça e não dormia. Isso é um sofrimento horrível para ele, para a mãe. Até que se descobriu que essa criança estava com cárie, com dor de dente, muita dor de dente. Graças a Deus ele caiu nas mãos de uma cirurgiã dentista maravilhosa, levou ele para o centro cirúrgico com anestesia geral, resolveu todos os problemas. Foi preciso, inclusive, extrair um dente de leite que estava muito comprometido, que devia estar causando muita dor, e a situação se regularizou. Mas imagine o sofrimento dessa criança e dessa mãe com dor de dente, uma criança não verbal. E às vezes até a criança é verbal, mas não consegue explicar isso, que essa dor, às vezes enfim, muito, muito sofrimento. Com meu filho, graças a Deus, foi diferente. Eu não levava com a regularidade, com a frequência necessária no dentista, negligenciava um pouco a escovação de dentes e ele acabava evoluindo com umas cáries. Graças a Deus ele não teve dor de dente, mas a gente não conseguiu tratar no consultório e precisamos levar para o centro cirúrgico. Mais uma vez, com segurança, uma cirurgiã dentista muito séria, com um anestesista, lembrando sempre que sedação, anestesia, com anestesista, com segurança, no centro cirúrgico, conseguiu fazer, mas eu estive com ele durante o pré-anestésico e o pós-anestésico, e não foi bom. Sabe, depois da anestesia, aquela ronquidão na garganta, sabendo que meu filho foi entubado, não foi uma experiência boa. Eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer de tudo para que isso não voltasse a acontecer. A partir daí, passei a escovar os dentes como o ponto principal do dia. Não podia não comer, podia não dormir, mas escovar os dentes tinha que escovar. Então, ou por bem ou à força. E a gente passou a pegar muito firme nisso. Ia levar no dentista com frequência. Levava de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. A dentista até ia, porque ia lá para ela olhar. E às vezes não tinha nada para fazer, mas era isso. Ele tinha que acostumar, ele tinha que sentir confortável na cadeira do dentista. Uma estratégia que a gente fez foi filmar ele na cadeira, tranquilo, ela mexendo. E aí, na próxima vez, antes de ir pro dentista, a gente mostrava o videozinho para ele. E ele ia vendo o vídeo. Eu não mostrava isso com dias de antecedência, porque ele era muito ansioso, isso ia piorar. Então, no dia, antes de sair de casa, a gente mostrava o vídeo, explicava que ele ia no dentista. E ele ia. E funcionou tão bem que ele chegou a ter um dentinho dele que ficou, um dente de leite que não caiu, né? Ficou com uma ponta da raizinha. E ele não conseguia sair, a gente teve que levar no dentista para anestesiar e tirar. E ele ficou de boa, né? Ansioso e tal, mas muita gente até hoje fica, né? A gente às vezes até fica com o dentista, na cadeira de dentista.
E depois teve uma carizinha superficial que deu para fazer com o motorzinho e tal, mas até sem anestesia, porque era superficial. Então, assim, não negligencie a escovação de dentes do seu filho. Todas essas coisas de escova, a escova, aquela escova elétrica, né, que vibra, meu filho bota aquilo na boca e fica brincando com aquilo, mas não ajudou a escovar os dentes. Pasta de dente com sabor diferente. O que acontecia é que ele queria comer a pasta de dente inteira. Aqueles brinquedinhos de ficar escovando os dentes, sapinho, aqueles bichinhos, fantoches. Isso tudo ajuda, mas é uma coisa a longo prazo, é importante, mas até que isso aconteça, simplesmente escove. Tá? A força, mas escove. E uma outra dica importante procure um bom dentista, que seja uma pessoa que tenha paciência. Não necessariamente um especialista em criança, não necessariamente um especialista em autismo. Se for, ótimo. Mas para o meu filho, aqueles brinquedinhos na sala de dentista, eu cheguei a levar um dentista assim, aquilo não adiantou para nada. Vídeo, ele sabia que ele estava ali para mexer na boca dele, e nada aquilo distraía. Então, assim, na minha experiência, aquilo não adianta. Aquilo não ajuda muito uma criança autista. Pode ser que funcione com as crianças típicas, mas com o autismo não funciona. O que funciona é escovar os dentes todos os dias, uma boa escovação com fio dental, passando fio dental, e com regularidade, e mais do que você faria com uma criança típica, e com frequência no dentista, para que ele se acostume com a cadeira, com o ambiente. Depois que terminar, deixa ele brincar um pouquinho ali na cadeira, com aquela luva, enfim, para ele sair com uma sensação de que teve uma parte boa naquilo ali, né? Para que registre alguma coisa boa. Então, um brinquedo. Só não compense, claro, quem trabalha com compensação depois de alguma coisa, não vai compensar com bala, né? Deixa eu escovar os dentes que depois eu te dou uma bala. Só não dá para fazer isso. Mas é importante que ficarem muito atentos em relação à saúde bucal. Era isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Um abraço.